BAV e a CNC pelo convite e principalmente agradecer a presença de vocês. É desafio a gente fazer uma palestra numa feira com tantos assuntos interessantes, né? Muita coisa em paralelo e a gente tentar apresentar essa temática tão relevante que é o turismo sustentável. Bom, eu queria, antes de iniciar, destacar que o meu objetivo aqui é tentar mostrar para vocês o que está acontecendo em termos de turismo sustentável no Brasil, o que está acontecendo a nível internacional e dar algumas notícias de coisas que vão ainda acontecer esse ano e algumas coisas que estão previstas para o ano que vem. Então é mais uma atualização em relação à temática de turismo sustentável. Eu sei que muitos que estão aqui eu conheço, são já militantes, especialistas no tema e na área, e o meu papel aqui é tentar reunir tudo isso, mas a gente tem dois objetivos específicos hoje. Um é o lançamento da nossa nova norma da ABNT, que é a norma de indicadores de sustentabilidade para meios de hospedagem. Aliás, eu já quero anunciar que a gente vai ter um sorteio aqui, nós temos 10 exemplares. A Karina da ABNT vai passar a lista de presença para vocês assinarem. Eu vou pedir que vocês assinem para a gente poder fazer o sorteio no final da apresentação, tá? Dessa nova norma que a gente acabou de lançar, ela foi publicada na semana passada pela ABNT e é uma norma muito prática que ajuda os hotéis a gerenciar a sustentabilidade por meio do uso de indicadores. É uma norma bem interessante, bem prática para esse tipo de público. E a outra questão específica que eu quero já antecipar, nós estamos organizando um seminário internacional de turismo sustentável para realizar no Rio de Janeiro esse ano, no dia 30 de novembro, e eu quero mostrar os detalhes desse seminário para vocês e convidar todos a participar. Então, esses são os nossos objetivos aqui da apresentação. Antes de a gente entrar no assunto turismo sustentável, se vocês me permitirem, eu quero só, para quem não me conhece, eu hoje estou atuando como coordenador de turismo sustentável da ISO. Foi criado esse ano um grupo na ISO para desenvolver normas técnicas internacionais em turismo sustentável. Eu fui escolhido como coordenador, estou tendo esse privilégio, essa oportunidade de poder conduzir esse grupo lá na ISO. Hoje nós estamos em 14 países já nessa discussão internacional. E isso é uma das coisas que eu vou mostrar aqui no detalhe, por que esse grupo na ISO está trabalhando, no que ele exatamente está trabalhando. Eu também estou, desde 2012, coordenando no Brasil a comissão da ABNT, que desenvolve as normas de sustentabilidade para meios de hospedagem. Essa norma que a gente está lançando aqui é o nosso quarto documento, gerado pela comissão. Muitos aqui na plateia fazem parte da comissão e acompanham o trabalho e contribuem com esse trabalho, né? E eu também sou diretor de uma empresa de consultoria, que é a Sextante, que é especializada nessas temáticas, normalização, certificação, turismo e sustentabilidade. O mote da minha chamada na palestra é que a OMT decidiu que 2017 é o ano do turismo sustentável. E isso é uma grande oportunidade para nós que acreditamos nessa temática. Segundo a OMT, a ideia do ano que vem é focar a promoção do turismo internacional nesses 5 grandes pontos. No crescimento econômico sustentável e inclusivo, em paralelo, na inclusão social, na geração de emprego, redução da pobreza, na eficiência na utilização dos recursos, da proteção ambiental e na mudança climática, nos valores culturais, diversidade e patrimônio, e na compreensão mútua, na paz e na segurança. A OMT, muito acertadamente, percebe que nós todos aqui percebemos que o turismo é uma ferramenta transformadora, é uma ferramenta de inclusão, é uma ferramenta de redução das desigualdades e de combate à pobreza. A gente tem consciência disso. E o turismo sustentável é isso potencializado à 10ª potência, fazer isso muito mais, porque a gente vai aplicar o turismo de uma maneira inteligente, minimizando os impactos negativos e potencializando aqueles positivos. Então, esse é o grande chamamento da OMT para 2017, que é o ano do turismo sustentável, e eu quero pegar esse gancho para poder aproveitar tudo que a gente tem feito no Brasil desde 2003, que é quando a gente começou um movimento mais estruturado em sustentabilidade no turismo. Tem iniciativas importantíssimas desde 99, como foi o CBTS, o Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável, que criou as bases, e a partir de 2003 a gente teve um grande projeto, que é o PCTS, que ajudou a implementar todas essas ferramentas que a gente até hoje está se utilizando, mas agora a gente, naquela época, melhor falando,
as pessoas que trabalhavam com isso eram taxadas meio de lunáticos ou de fantasia, de sonhadores, né? Mas acontece que o mundo caminhou e o mundo todo entrou nessa onda. E agora a sustentabilidade no turismo não é mais uma moda, não é mais uma tendência, ela é um fato. Ela já está estabelecida como uma coisa que todos que estão envolvidos no setor têm que tomar cuidado, têm que trabalhar com isso. Bom, eu vou passar rapidamente, para quem não conhece, nós temos no Brasil um documento, que foi o documento elaborado pelo CBTS, que foi incorporado nas normas da BNT, que são os 7 princípios do turismo sustentável. Então, fazendo uma conexão com aquela promoção da OMT, o primeiro princípio, e não podia deixar de ser, é respeitar a legislação vigente. Então, não dá para falar em sustentabilidade no turismo sem a gente respeitar a legislação que é aplicada ao nosso negócio. Legislação ambiental, legislação de responsabilidade social, legislação econômica, toda ela aplicada ao negócio. Não menos importante, o turismo sustentável também tem o segundo princípio, que é garantir o direito das populações locais. É trabalhar em prol da comunidade que está em torno do meu negócio. É dar espaço para essa comunidade, é respeitar os direitos da comunidade que está ali no destino que eu atuo. O terceiro princípio é uma vertente mais ambiental, que é fazer tudo isso, respeitar a legislação, respeitar os direitos da população local, mas conservando o ambiente natural e sua biodiversidade. O quarto princípio, considerar, valorizar o nosso patrimônio cultural, os nossos valores locais. O quinto, estimular o desenvolvimento econômico dos destinos turísticos. Como vocês sabem, essa dimensão da sustentabilidade, que é a economia, também precisa funcionar. Então, eu preciso proteger o meio ambiente, garantir os direitos da população local, mas eu também fazer a economia girar no destino e produzir riqueza para aquele município, para aquele destino. Garantir a qualidade dos produtos, processos e serviços e as atitudes nos meus serviços prestados. Não dá para falar em sustentabilidade sem falar em qualidade. Sustentabilidade não é só garantir a gestão do uso da água ou a gestão da energia, mas é isso. E, ao mesmo tempo, satisfazer o hóspede, dar conforto, da higiene, da segurança. Por isso que é tão complexo, tão difícil. É você fazer tudo isso junto. E o último, que coroa, que unifica todos os outros 6 princípios, é o princípio da gestão responsável, do planejamento e gestão responsável. É fazer tudo isso de maneira consciente, entendendo qual é a minha responsabilidade, o meu papel como empresário no setor do turismo. Bom, essa é a definição que a gente usa de sustentabilidade, imagino que vocês já conheçam. Então, só para a gente amarrar os princípios, essa definição é trabalhar tudo isso junto, com as 3 dimensões, ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Tudo isso junto e misturado, né? É trabalhar nas 3 dimensões ao mesmo tempo. E eu costumo dizer que para fazer isso, que é uma coisa fácil de falar e difícil de fazer, a gente tem um caminho, que é o caminho da gestão da sustentabilidade, que é identificar os aspectos e os impactos das 3 dimensões, tentar minimizar aqueles impactos que eu gero, porque não tem como eu fazer uma atividade humana, uma atividade turística sem gerar impacto. Ela acontece naturalmente, é uma consequência da minha atividade, mas o que eu posso fazer é minimizar o negativo e potencializar o positivo. Bom, colocando tudo isso, eu não quero aqui ficar dando aula sobre sustentabilidade para ninguém, eu quero mais trazer essas notícias do que está acontecendo, mas eu queria destacar que no Brasil a gente resolveu começar essa temática da sustentabilidade trabalhando com hotéis sustentáveis. E foi por isso que a gente fez a primeira norma na BNT, que é uma norma de sistema de gestão da sustentabilidade para meios de hospedagem, para os hotéis. E hoje eu tenho o prazer, a satisfação de dizer que a gente tem resorts certificados por essa norma, a gente tem pousadas certificadas por essa norma, a gente tem hotéis com 32 apartamentos certificados pela norma, a gente tem spas de 10 apartamentos de luxo certificados pela norma, nós temos hostels que não estão certificados pela norma ainda, mas estão usando a norma como referência para gerenciar o seu negócio, o que demonstra que esse documento e essa visão de gestão, ela permite, ela dá flexibilidade para a gente usar em vários outros negócios. Mas a discussão não para aí, né? A gente agora está vendo no mercado esse assunto se estender para a área de restaurantes, para a área de alimentação de uma maneira geral,
para as operadoras de turismo que criaram o programa Brastemp de sustentabilidade, onde as operadoras estão investindo também em sustentabilidade. Nós já estamos acontecendo uma discussão internacional e bem inicial aqui no Brasil sobre destinos sustentáveis, que torna a coisa muito mais complexa. Como é que eu faço um destino ser sustentável? Imagina um destino, eu tenho hotéis, eu tenho operadoras, eu tenho guias, eu tenho restaurantes, eu tenho agências de viagem, eu tenho operadoras de turismo de aventura, eu tenho uma infinidade de negócios ligados. E como é que eu faço que o destino como um todo seja sustentável? Esse é o nosso desafio, esse é a nova tendência. É isso que está apontando o mercado. É uma coisa difícil de fazer, muito difícil de fazer, mas já existem no mercado, em alguns outros países, algumas iniciativas desse tipo, como, por exemplo, tem um site chamado Book Different, que ele propõe, ao você fazer uma reserva de hotel, é tipo um booking, mas ao fazer uma reserva de hotel, eu consigo levar em conta a nota do destino. Eu consigo ver se daquele destino que eu estou escolhendo a minha viagem, o quão sustentável ele é, porque tem uma nota, tem um número, né? Que é baseado em uns 4 ou 5 critérios para você poder fazer escolha no seu destino. E em cima do destino, eu tenho os hotéis daquele destino mostrando qual é a pegada de carbono de cada um dos hotéis. Então eu posso escolher o destino e eu posso escolher o hotel que tem a pegada de carbono menor, por exemplo. Eu não sei se essa ferramenta o quanto ela vai ser usada pelo mercado, mas ela já está estabelecida, né? Então a gente começa a ver uma série de instrumentos de prêmios de destinos sustentáveis, ferramentas de reserva de destinos sustentáveis, ranking de destinos sustentáveis. Semana passada, a Alemanha fez uma palestra aqui no Brasil e o pessoal do setor turismo alemão estava dizendo que eles criaram um ranking, um concurso nacional das cidades alemãs mais sustentáveis. Inventaram uma metodologia e já mostraram lá na internet que Frankfurt ganhou o prêmio da cidade alemã mais sustentável do ano passado. Essas coisas estão crescendo. Então, mal a gente está resolvendo a questão da hotelaria e a gente está encontrando já mecanismos de destinos sustentáveis acontecendo no mundo. Bom, e aqui está a nossa norma. A norma que é base disso tudo, que é a NBR 15401, que a gente fez uma nova edição, uma revisão dela em 2014. Ela está totalmente atualizada. E eu estou mostrando ela porque essa norma foi a base para a gente iniciar o trabalho na ISO. Nós levamos para a ISO, fomos um pouco, eu acho que ousados lá na comissão. A gente foi na ISO em 2 reuniões para apresentar a ideia, convencer os outros países de que essa norma era uma coisa boa, que ela funcionava no Brasil. Tivemos alguns países contra, um monte de país favorável à ideia, e a gente, por fim, conseguiu aprovar e criamos esse grupo novo na ISO. Então, o que está acontecendo lá? Nesse grupo novo, nós vamos fazer uma norma internacional baseada nessa norma brasileira, né? E se tudo der certo, daqui 2, 3 anos a gente vai ter uma norma internacional sobre hotéis sustentáveis, podendo ser referência para o mundo todo, né? E saindo essa referência do Brasil. É uma coisa para a gente se orgulhar, gente, eu acho, né? É aquele sentimento que a gente teve, eu vou exagerar um pouquinho porque eu trabalho com isso, mas é aquele sentimento que a gente teve na abertura das Olimpíadas, né? Sentir orgulho de ser brasileiro e estar fazendo uma coisa que as pessoas estão querendo reconhecer e querendo utilizar como referência. Nós também acabamos de editar e publicar pela ABNT o guia de implementação dessa norma. A gente sabe que norma é uma coisa chata de ler, é uma coisa chata de fazer. Eu trabalho com isso há muitos anos, eu tenho essa consciência, mas quando você percebe o quanto a norma é uma ferramenta útil para a gente desenvolver os nossos mecanismos, conquistar os nossos objetivos, a gente consegue entender a utilidade dessa ferramenta, dessa ideia. E essa norma, ela põe no papel muito claramente o que é um hotel sustentável. Para que ela seja mais utilizada, para que ela seja de mais fácil utilização, a gente criou um guia que é um passo a passo, bem simples, para que o hoteleiro possa implementar a norma numa sequência lógica, que é esse documento que a gente acabou de revisar na semana passada e a ABNT publicou. Tem essa cara aí, essa cara que está aí no slide, e ele traz 16 passos em forma sequencial. Cada capítulo do guia explica um desses passos. A comissão de estudos da ABNT, que eu tenho a honra de coordenar, e algumas pessoas que estão aqui na plateia fazem parte, ajudou na revisão desse documento. Então, a norma e esse documento, o mais bacana disso tudo, no meu entendimento, é que é uma construção coletiva. A comissão tem mais de 150 profissionais, tem várias entidades de classe,
empresários de todas as áreas, pessoal da academia, professores universitários, associações, o Ministério do Turismo faz parte da comissão, a CNC faz parte da comissão, o Sebrae faz parte da comissão, e lá vários empresários de hotelaria de pequeno porte, de grande porte, e a gente discute para produzir documentos técnicos que possam ser usados pelo mercado como um todo. Então, mais uma novidade dessas últimas semanas é a publicação desse guia de como implementar a norma, que foi revisado semana passada. E aqui nós temos a norma, que é o nosso objetivo aqui, um dos primeiros objetivos nossos aqui dessa sessão, que é a norma de indicadores de sustentabilidade para meios de hospedagem. Ela é complementar à norma que eu apresentei antes, a 15401. Ela traz, então, como ferramenta, eu costumo dizer que é uma prateleira com dezenas de indicadores para ajudar o hoteleiro que queira implementar a gestão da sustentabilidade, poder escolher quais os indicadores que interessam a ele, e a norma traz a fórmula de como calcular o indicador, traz exemplo de como calcular e dicas de como ele encontrar dados para poder fazer aquele cálculo. Então ela é uma norma bem prática nesse sentido. Eu trouxe aqui um pedacinho do conteúdo dela, por exemplo, conectando com a norma 15401, a gente vinculou um determinado aspecto que a norma 15401 coloca, que é, por exemplo, conservação e gestão do uso da água. Você pode, desse aspecto, o hotel ter um objetivo que é minimizar esse consumo, e a gente tem duas opções ali de objetivo, não sei se vocês conseguem ver, porque a linha ali da projeção está bem no meio, mas o primeiro objetivo ali, o primeiro indicador é consumo de água hóspede noite. Então, uma maneira do hotel gerenciar o consumo de água, e a norma explica como é que eu calculo isso, dá um exemplo de como calcular, para eu gerenciar. Eu vou traçar um objetivo no meu hotel. Ano de 2016, eu quero ter 10% de redução da quantidade de litros hóspede noite. E eu passo, então, a administrar, medir isso mensalmente e monitorar se estou conseguindo fazer isso. Porque, ao fazer isso, eu estou protegendo o meio ambiente, eu estou economizando, porque eu estou diminuindo meu custo operacional, e eu estou, se eu souber fazer uma comunicação eficaz, conectando o meu turista com o meu negócio. Porque quem não gosta de ficar hospedado num hotel que tem práticas sustentáveis? Pode ser até que ninguém aqui decida ficar no hotel por causa disso. Mas eu tenho certeza que todo mundo que foi hospedado num hotel e que sabe que ele tem as práticas sustentáveis, vai sentir prazer de estar ali, e vai contar para os amigos, e vai contar as histórias, e vai fazer o boca a boca. E vai ter uma experiência diferenciada de um hotel que não tem essas práticas. Então, mesmo que a escolha... Tem algumas pessoas que acreditam nisso, eu particularmente não acredito, que um dia as pessoas vão escolher o hotel porque ele é sustentável. Eu acho que isso é muito distante da realidade, em particular da nossa realidade brasileira. Mas eu acredito nas pessoas que vão tendo experiência com esse tipo de hotelaria, que eles vão, de alguma maneira, não dá para voltar para trás. Eles vão tomando gosto disso, como o hoteleiro também vai tomando gosto, e ele não consegue mais gerenciar o negócio dele sem gerenciar a sustentabilidade. Então, é esse tipo de documento que a gente está gerando. Um outro exemplo, a norma tem mais de 30 indicadores, tá? Estou dando só alguns exemplos aqui. E, de novo, para não esquecer, nós vamos ter um sorteio aqui no final. Nós temos 10 exemplares aqui para sortear para vocês da norma, tá bom? Aguardem, sensacionais atrações, só no final, só quem ficar até o final. Quem fizer pergunta, eu posso garantir uma norma aí no sorteio. Bom, e aqui a gente tem, por exemplo, no caso da viabilidade econômica do meio de hospedagem, ali o aspecto que está ali embaixo, nós colocamos também, por que não, os indicadores clássicos da hotelaria, como o RevPAR, taxa diária média, taxa de ocupação, porque eles também são importantes. Sustentabilidade não é só cuidar do meio ambiente, não é só cuidar da comunidade local e do social, é também fazer o hotel ser viável economicamente, é também fazer o hoteleiro ganhar dinheiro, é também fazer ele se sustentar ao longo do tempo. Que adianta eu proteger a área natural em torno do meu hotel, me preocupar com os impactos negativos que eu gero, se meu hotel em 5 anos quebra? Não adianta nada, eu tenho que fazer o negócio ser sustentável, ele tem que ser viável, assim como proteger o meio ambiente e tomar cuidado das questões sociais e da comunidade. Bom, com toda essa experiência da norma, a gente então teve a chance de participar das reuniões da ISO, com o apoio do Sebrae. A BNT fez um convênio com o Sebrae, e o Sebrae
conseguiu apoiar essa nossa iniciativa, acreditou nessa iniciativa. Nós percorremos o mundo aí, maneira de dizer, fomos na reunião da ISO de Paris, na reunião da ISO da África do Sul e na reunião da ISO da Malásia, agora esse ano, e conseguimos, enfim, aprovar a criação desse grupo. Aí está a foto do grupo, a primeira reunião, participaram 12 países nessa reunião lá na Malásia, para criar a norma ISO de hotel sustentável, baseada na norma brasileira. Então nós estamos aí nessa toada, espero que vocês participem desse processo, dessa jornada, porque quanto mais gente participando, melhor, para ficar mais rico o processo. A gente, com essa ideia desse grupo, a gente foi um pouquinho mais ousado na reunião e já propôs trazer a reunião para o Brasil. Então nós teremos esse grupo se reunindo no Brasil, lá no Rio de Janeiro, na ABNT, nos dias 29 e 30 de novembro, né? A gente vai ter uma reunião de um dia e meio, 29 o dia todo, dia 30 na metade do dia. Como esses países que fazem parte virão para a reunião, para a gente dar andamento na discussão. Evidentemente que o documento que vai ser publicado no final do processo não vai ser igual à norma brasileira. Porque agora a gente tem influência, interferência, comentários dos outros países, que têm experiências, vocês sabem disso, totalmente diversas das nossas em relação à sustentabilidade e em relação ao turismo, em relação à hotelaria, em relação de cultura de hotelaria. Então eles vão influenciar no documento e a gente precisa também saber ceder o documento para ele ser um documento que seja utilizado pelo mercado. Mas é uma grande oportunidade fazer essa norma virar uma norma internacional. Mas tem uma coisa mais importante ainda. A gente já começou a perceber lá na ISO que esse grupo que a gente criou, ele não é um grupo de sustentabilidade de hotéis. Ele é um grupo de turismo sustentável. E começou a aparecer na ISO uma série de iniciativas de sustentabilidade já. Uma delas, por exemplo, é uma norma de boas práticas sustentáveis para turismo de aventura. A outra, por exemplo, é uma norma de sustentabilidade para a atividade de mergulho. A outra, por exemplo, é uma norma de sustentabilidade para spas. Está começando a pipocar isso. E o pessoal já começou a perceber que esse grupo talvez tenha uma função maior. Por que não fazer uma norma internacional sobre terminologia de sustentabilidade no turismo? Para começar a brincadeira, vamos termos e definições no turismo, né? Porque tem muita confusão no mercado do que é sustentabilidade, o que é turismo responsável, o que é responsabilidade social no turismo. Agora eu vi essa semana um outro termo que é, como é que é? Responsabilidade... já criaram um outro termo agora, que eu até esqueci agora. Tem responsabilidade social, turismo responsável, já começaram, as pessoas vão inventando nomes para as mesmas coisas e a gente no fim acaba perdendo energia no nosso foco, nosso objetivo, nosso resultado. Então, esse grupo provavelmente vai ter que começar a fazer normas de terminologia ou fazer norma dos princípios de turismo sustentável. Por que não criar os 7 princípios do turismo sustentável na norma internacional, para todo mundo seguir, né? A gente vai ter que avançar. Por que não começar a discussão sobre restaurantes sustentáveis? Né? Por que não avançar com a agenda das operadoras sustentáveis? Porque destino já está acontecendo. E com iniciativas que a gente às vezes pode questionar, mas isso tecnicamente é esquisito. Será que isso vai funcionar? Será que isso não é uma iniciativa bem intencionada, mas ela vai criar mais confusão no mercado? Mas ela está aí, está acontecendo. Bom, e para a gente finalizar a nossa apresentação, eu tenho aqui mais alguns recados para falar depois disso, mas aqui é uma coisa importante, junto com a reunião da ISO, a gente está organizando um seminário de turismo sustentável, como eu falei no início da apresentação, já tinha antecipado. Ele vai ser no Rio de Janeiro, no dia 30 de novembro, na parte da tarde, junto com as reuniões da ISO, né, para ajudar a dar visibilidade para o nosso trabalho na ISO, para atrair o público para essa discussão, evidentemente para aproveitar os países que vão vir para a reunião da ISO, para palestrar com a gente e compartilhar a experiência dos outros países com a nossa experiência no Brasil, e para a gente começar a fazer uma discussão dessa, né? Destino sustentável, restaurante sustentável, operadora sustentável, e tentar no final do seminário dar alguns encaminhamentos para essa questão. E é lógico, eu quero usar esse resultado no próprio WG13, no próprio grupo da ISO, né? Bom, então eu peço para vocês agendem aí, é um save the date. A gente em breve vai liberar
começar a divulgar na internet, hot site, inscrição online. Vai ser lá no Rio de Janeiro, no auditório da CNC. Nós estamos tendo os apoios institucionais que estão aí na tela. Brastoa, Abeta, CNC, Ministério do Turismo, né? Sebrae Nacional, Rio Negócios, FBHA. Ontem eu já consegui um apoio, pelo menos extraoficialmente, da Organização Mundial do Turismo. Eles vão colocar a logomarca no nosso evento, eles vão apoiar também o nosso evento, a OMT. Estou esperando ainda o apoio da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, que também já combinou de dar apoio para o nosso evento. E a gente vai fazer um grande evento, espero encontrar todo mundo lá no Rio de Janeiro. E quem tiver interesse também de acompanhar a reunião da ISO, a gente vai tentar arrumar espaço para que, não dá para colocar todo mundo lá, né? Mas a gente conhece alguns espaços para algumas pessoas que quiserem acompanhar a reunião e participar do processo. Tá? Independente disso, já fica o convite para participar da comissão da ABNT, que se reúne uma vez por mês para discutir as normas de turismo sustentável. E nós já iniciamos uma discussão lá, a reunião foi essa semana em São Paulo, na terça-feira, sobre como trabalhar destinos sustentáveis. A gente começou essa discussão já na ABNT, tá? Para antecipar o assunto. Bom, além disso, eu quero dar mais algumas notícias do que está acontecendo para vocês ficarem atentos. Bom, só para não deixar de falar, né, eu botei esse slide para não esquecer, tudo isso só foi possível com a parceria do Sebrae Nacional e da ABNT para a gente poder produzir esse trabalho. Eu não sou funcionário da ABNT, eu sou um consultor, um especialista na área, estou lá fazendo meu trabalho voluntário como coordenador na ABNT e na ISO, porque eu acredito na ideia, tá? E é um trabalho voluntário, eu convido todos vocês para participar, quem já não está inteirado no processo. Nós temos agora, no dia 15 de outubro, dentro da Advento Sport Fair, o FITS, que é um evento que já acontece há 12 anos, esse ano vai ser o 12º ano, que é um Fórum Interamericano de Turismo Sustentável. A pessoa responsável por isso é a Paula Arantes, que está aqui na primeira fila. Se quiserem mais detalhes, falem com ela. A gente vai fazer também uma discussão lá sobre turismo sustentável. Vamos fazer um painel sobre essa discussão que a gente está tendo aqui, mais aprofundada, mais técnica, com vários palestrantes. No dia 15 de outubro, dentro da Advento Sport Fair. Se inscrevam, entre lá, procure lá, tem um hot site já no ar, né? Para que vocês que está aí ligado ao nome do evento, FITS, se inscrevam para vocês participarem desse evento também. Lá nós vamos também sortear algumas normas da ABNT. Para quem não for sorteado hoje, tem a segunda chance de receber as normas lá no dia 15 de outubro. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, porque eu, de certa maneira, fui envolvido desde o início na ideia da criação do Prêmio Brastoa Sustentabilidade. Eu trabalhei como consultor para a Brastoa em 2012, quando a gente criou esse prêmio, que já persiste aí há 4 anos. Agora eu sou um jurado do prêmio, representando a ABNT, e o prêmio está no ar, a edição desse ano. As inscrições são até segunda-feira, dia 3 de outubro. Divulguem na rede de vocês. Ainda dá tempo de apresentar e concorrer com a iniciativa sustentável nesse prêmio. A gente já teve muitos casos interessantes nessa premiação. E a premiação, a festa e a premiação vai ser no dia 17 de novembro, aqui em São Paulo. Mas a inscrição é até segunda-feira, 3 de outubro. Um dos resultados desse prêmio, a parceria da Brastoa com o Ministério do Turismo, foi a criação desse mapa, que é um mapa das iniciativas sustentáveis. É um mapa de todas as iniciativas que ganharam o prêmio da Brastoa, que estão num hot site dinâmico, onde você pode, criado pelo Ministério do Turismo, você pode ali filtrar o ano, e pelo ano você identifica no mapa, por geolocalização, quais foram as iniciativas que foram premiadas. Quando a gente começou isso na Brastoa, o nosso desafio no prêmio eram 2. Primeiro, criar uma cultura da sustentabilidade no turismo. A premiação era para isso. Segundo objetivo, mapear o que existia de iniciativa de turismo sustentável no Brasil. Mesmo sabendo que nem todo mundo que tem iniciativa bacana concorre ao prêmio, mas sabendo também que muitos vão passar o prêmio, a gente agora, depois de 4 anos, tem orgulho de mostrar que tem um mapa com várias iniciativas bacanas que a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo em termos de sustentabilidade no Brasil, né? E isso dá respaldo para os nossos trabalhos técnicos. Então, recomendo que vocês visitem esse site, que foi criado pelo Ministério do Turismo e pela Brastoa. A Isabel, que está aqui do Ministério do Turismo, também pode. Levanta a mão aí, Bel. Ela também pode dar mais detalhes aí sobre esse hot site. E no fim das contas, para a gente finalizar, o que a gente quer é chegar num destino sustentável.
que a gente quer é tentar produzir esse sonho, que é ter destinos sustentáveis, ter passeios sustentáveis, ter roteiros sustentáveis, ter circuitos sustentáveis, como vocês quiserem chamar, mas ter mais do que nada, negócios sustentáveis. Usar o turismo com o poder que ele tem, né, para transformar a nossa sociedade. É esse o potencial que a gente tem no turismo. E é isso que a gente tem como meta, como ideal. Então, convido todos a fazer parte dessa jornada com a gente, participar do processo da BNT, participar do processo da ISO, participar da premiação da Brastoa, participar do nosso evento, do FITS, do evento que a gente vai fazer no Turismo Sustentável lá no Rio de Janeiro. O Sebrae Rio de Janeiro tem uma iniciativa fantástica que, desde 2013, que é implementar gestão de sustentabilidade em hotéis, pequeno porte e hostels. Já foram 40 empreendimentos, né, Margot? Do Sebrae Rio. No estado do Rio de Janeiro, na Costa Verde. Isso, levanta a mão aí, faz propaganda. Vou fazer propaganda para todo mundo hoje. Na Costa Verde, lá na região dos lagos, na Costa do Sol, né? Na cidade do Rio de Janeiro, são vários hostels e pousadas implementando gestão da sustentabilidade. E um detalhe importante, a norma de indicadores que está publicando hoje, ela já está sendo utilizada no Rio de Janeiro pelos hotéis lá do projeto. Não todos os indicadores, mas muitos deles já estão sendo usados pelos hostels. No estande do Sebrae Rio tem a lista dos hotéis que fazem parte do projeto. Eles já usam os indicadores que estão sendo publicados na norma de hoje. A gente já fez tudo em paralelo, a norma sendo escrita e os hotéis já usando os indicadores, né? E a gente trazendo para a BNT o feedback de que isso estava funcionando. E assim a gente produziu uma norma, como um documento bem prático e útil para o mercado, tá bom? Esse é o nosso sonho. Convido todos vocês a fazerem parte disso, né? E eu deixo aqui no final os meus contatos, né? Os meus dados aqui para contato. Fico à disposição agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Não esqueçam que vai ter o sorteio daqui a pouco, hein? Nós já vamos passar o microfone, só um minutinho. Agora eu vou só botar um negócio. Tá ouvindo? Tá, tô vendo. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosinaldo Lima, eu sou estudante de turismo da Universidade Federal do Pará, lá para cima. Né? É bem interessante isso que você coloca a respeito dessa BNT, porque o nosso curso de turismo da Universidade Federal do Pará, eu acho que, se salvo engano, ele é o único curso de turismo que o viés dele é planejadores do ecoturismo. Né? E o que é bem interessante, dentro da universidade, a gente nunca ouviu falar de norma BNT, não é verdade? E aí foi um questionamento que eu fiz, porque antes de me apaixonar pelo turismo, eu era das telecomunicações daqui no Brasil, não é? E as telecomunicações, né, na época que existia o sistema Telebrás, a gente tinha que seguir os roteiros da ABNT, né, para todas essas normas com relação a telecomunicações neste país. Né? Hoje não existe mais nada de norma nas telecomunicações. Mas, enfim, o que eu quero saber é por que é tão caro para, digamos, a ABNT fornecer essas normas. Isso não seria mais interessante para que a gente tivesse essa consciência aí, digamos assim, dessas normas serem doadas para as universidades, doadas para os cursos de turismo, porque aí você ensinando esses planejadores a fazer as coisas de acordo com a norma, isso seria mais fácil, não é verdade? Do que a gente ter toda essa dificuldade. Eu acho que a BNT, claro que você não é da BNT, ela peca muito em não dar a educação, né? Que educação seria deixar nas universidades para que as normas fossem seguidas. No Brasil, não sei, no resto do Brasil, quem me ajude, se as universidades seguem com o trabalho com as normas, né? Seria essa a minha pergunta. Eu acho que eu posso responder a pergunta, porque a BNT ela tem feito já há alguns anos um tipo de parceria com algumas organizações para disponibilizar um conjunto de normas. Então, por exemplo, toda a coletânea das normas de turismo, que chegam a 70 normas diferentes, elas ficaram disponibilizadas no site da BNT, no primeiro momento, por um convênio que a BNT tinha com o Ministério do Turismo. Isso funcionou durante uns 4 anos no Brasil. Então, todas as normas de turismo eram de graça. Você podia ir lá no site e
baixar o arquivo não, você podia imprimir ou visualizar o arquivo na tela do computador, tá? Baixar o arquivo não, porque a BNT, esse convênio significava, as normas têm um custo para serem elaboradas, evidentemente, e esse convênio significava que o Ministério do Turismo estava pagando por essas normas e a BNT então estava colocando de graça. Quando o acordo com o Ministério do Turismo acabou, a BNT conseguiu fazer o mesmo tipo de acordo com o Sebrae Nacional. E isso está em vigor hoje. Então hoje, se você entrar no site da BNT, você vai ver lá um link chamado Portal MPE, Portal Micro e Pequena Empresa, que é um portal que foi criado na parceria BNT-Sebrae, e lá você tem coletâneas, turismo. Você vai clicar, você vai ter acesso a todas as normas de turismo de graça, no mesmo espírito. Você pode visualizar ou você pode imprimir o arquivo. Tá? Então isso está funcionando. No convênio atual com o Sebrae, além disso, se você quiser ter a norma, eu quero comprar a norma para ter a norma lá com o meu nome na capa e tal, para a norma ser minha, para eu ter o arquivo e trabalhar com ela. Você consegue, dentro do convênio, comprar a norma pelo 1/3 do preço. 2/3 são subsidiados pelo acordo da BNT-Sebrae. Então, para o caso do turismo e para alguns outros segmentos, são uns 10 a 12 segmentos na economia. Você tem essas normas disponibilizadas dentro desse acordo da BNT-Sebrae, que ajudaria esse processo. Agora, eu preciso dizer também que a BNT é uma associação privada sem fins lucrativos. E uma das maiores fontes de renda da BNT, para ela inclusive funcionar, é a venda de normas. A BNT vive de associados, venda de normas, ela faz certificação e treinamentos e cursos. É esse o tipo de que a BNT se sustenta com seus funcionários e toda a estrutura para poder funcionar. Então, é uma fonte de renda. Mas via esses acordos, ela consegue disponibilizar isso e difundir. Agora, a história de hoje de divulgar as normas da BNT, cara, o que eu mais faço na vida é isso. Mas um cara sozinho não consegue fazer, né? Não estou sozinho também não, tem muita gente fazendo essa divulgação junto comigo. Mas a gente precisava multiplicar isso, né? As universidades mesmo, elas estão muito distantes, eu concordo com você, desse papel. Quando a gente vai para a universidade, eu não fiz curso de turismo, não sou formado em turismo, mas quando eu fiz minha faculdade também, no meu mundo também, eu não tive acesso a norma nenhuma. Né? E eram outros tempos, evidentemente, hoje as coisas estão mais disponibilizadas, mas a gente precisa fazer esse esforço junto à academia. Eu concordo com você. Você queria fazer uma pergunta? Eu preciso que você fale no microfone, senão eu não vou conseguir te ouvir. Ah, você está aqui. Estou aqui. Depois passo para você. Bom, Alexandre, acho que seria legal, primeiro agradeço a propaganda aí, fazer uma parte que as inscrições para o FIT são gratuitas. Então é só entrar no nosso site e fazer as inscrições. A gente tem abertura na sexta-feira, dia 14, na parte da tarde, com uma parceria com o Senac, que está lançando uma pós-graduação específica nesse tema também, e no sábado o dia inteiro na Advent Fé. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que a gente acompanha esse trabalho aqui em São Paulo, no Expo São Paulo, que é um pavilhão aqui perto. 14 e 15 de outubro. Isso, 14 e 15 de outubro, daqui a 2 semanas. A pergunta, Alexandre, é sobre como hoje, quantos meios de hospedagem a gente tem certificados pela norma brasileira? É legal a gente dar um contexto para as pessoas. Por quanto tempo vale a certificação? Que eu acho também importante a gente comentar isso. E na tua experiência, uma vez agora que a ISO vai usar a norma como base, vai ser discutida, se você vê a oportunidade de num segundo momento, ter um convênio, algum tipo de reconhecimento por parte do Inmetro, algum acordo internacional, que uma vez que os hotéis certificados no Brasil pela norma brasileira pudessem depois ter um reconhecimento da ISO ou vice-versa. Se ele tiver certificação, ele se optar pela certificação pela ISO, ele vai ter o reconhecimento da norma brasileira também. Como é que isso funcionaria? Porque eu lembro que quando a gente discutia isso em 2000, né, na época da criação do CBTS, que a gente discutia os princípios do turismo sustentável, o nosso medo era o contrário, eu não sei se você lembra. A gente falava, a gente está discutindo aqui num processo super participativo esses princípios e critérios para o Brasil, e pode ser que venha uma norma internacional que passe por cima disso tudo e o mercado prefira ter um reconhecimento de uma norma internacional a ter uma norma nacional, e a gente não tenha a oportunidade de ter o reconhecimento do mercado a partir do que a gente acredita que é a sustentabilidade e o compromisso com a sustentabilidade no nosso país. Então a gente agora está vivendo o cenário ao contrário, mas eu quero entender como é que funcionaria isso no mercado e como é que a gente pode promover ainda mais, porque infelizmente a gente vê que poucos empreendimentos adotaram a norma para a certificação. Pode ser que muita gente se inspirou nela e adotou as boas práticas, a gente vê um avanço no mercado, mas a gente não consegue... A gente sabe por quê, porque a divulgação é muito pequena, o
o consumidor ainda não reconhece isso como um grande valor na hora da escolha dele. É o que você falou. A gente talvez não veja que o consumidor opte por um hotel ou por outro por conta da sustentabilidade, mas talvez ele reconheça e depois até divulgue mais a sua experiência a partir, né, de ver que esse hotel tem boas práticas. Mas comenta um pouco pra gente isso, que eu acho que vai ser legal. Tá, eu vou comentar de maneira mais resumida, né, Paula? Você falou que ia fazer uma pergunta, fez 4, mas eu vou responder vou começar pela última. Mas são super relevantes as perguntas, é importante. Bom, primeiro dizer que o caminho é longo para isso acontecer, mas ele é viável. As outras normas internacionais isso aconteceu, como por exemplo a mais clássica e mais conhecida que é a ISO 9000. Ao momento que você cria a norma e começa a criar certificações em vários países, os países começam a adotar, você faz um acordo de cooperação entre os Inmetros, que são as organizações nos países que fazem o sistema funcionar, e um certificado emitido no Brasil, ele é válido na Espanha e pode ser válido no Japão. A gente precisa ter a norma primeiro, a gente precisa ter os processos de certificação acontecendo, então é um caminho longo, mas isso acontecendo é bem possível que esse acordo seja estabelecido, né? Então dá para fazer. Segundo, que você perguntou, a gente não tem muitos hotéis certificados na norma, é verdade. Os incentivos que a gente teve, que foram basicamente 2. Um grande projeto que ajudou os hotéis a serem certificados no começo, que ficou pelo meio do caminho, por uma série de motivos. Ele começou a produzir os primeiros certificados e parou. E outra iniciativa que foi super importante, porque ela atingiu os grandes hotéis que não estavam acompanhando essa agenda, que é uma iniciativa do BNDES, quando lançou um dinheiro chamado Procopa Turismo, um financiamento, escreveu lá dizendo que os hotéis que fossem certificados pela norma brasileira, eles teriam vantagem na tomada do dinheiro com o BNDES. Isso movimentou a indústria hoteleira dos grandes hotéis. Eu mesmo fiz vários trabalhos. A gente tem alguns hotéis de grande porte certificados por causa dessa movimentação de 2010, que também já não existe mais acabou já esse incentivo. Então, a gente precisa brigar agora para a gente voltar a ter esses incentivos no Brasil, para a gente não perder essa onda de novo, né? Porque se a norma ISO acontecer, os outros países vão partir para isso também. Não que tem que ser uma competição, uma corrida contra quanto mais certificados eu tenho, não é isso, né? Mas afinal de contas, caramba, a ideia é nossa, né? Aí daqui a pouco vai começar a ter hotel certificado na Tailândia, na Alemanha, pela norma ISO, que a gente ajudou a criar, e no Brasil a gente vai continuar respondendo a última pergunta, ou a primeira que você fez, com 10 hotéis certificados no Brasil, né? A gente tem 10 certificados no Brasil hoje, mas eu vou dizer que a gente tem uns 500 usando a norma facilmente, né? Como referência. E eu acho que essa norma de indicadores vai aumentar o número de utilização por causa da ferramenta que a norma de indicadores permite ser uma coisa bem prática, tá bem? A certificação dura 3 anos. O certificado emitido ele tem a validade por 3 anos e depois da primeira auditoria, os auditores voltam uma vez por ano para checar se o hotel continua mantendo a questão sustentável. Eu quero trazer, só para pegar um gancho e fazer propaganda, lá no evento do dia 30 de novembro, eu quero ver se eu trago um hostel, um hotel de grande porte, um hotel de pequeno porte, para a gente poder ouvir da boca dos empresários. Aliás, foi assim que eu convenci o pessoal da ISO de que a norma era viável, porque eu levei comigo na reunião da ISO 2 empresários que falaram quantos benefícios econômicos eles tiveram no uso da norma, mostrando que a norma é business. A norma não é só uma fantasia ou só uma ideologia de proteger a biodiversidade. Não que não seja importante isso, mas que a norma ela é gestão da sustentabilidade, ela é business para o negócio. Business para o negócio é redundante, né? Ela é business. E aí eles fizeram lá a palestra, mostraram lá os números, os resultados, como indicadores desses daí que a gente usa, mostrando quanto eles conseguiram de redução de custo operacional, de aumento de taxa de ocupação, de aumento de rentabilidade, só implementando a norma no seu negócio. É isso que vale, esse recado que a gente tem que dar. Talvez isso a gente tenha que fazer aqui no Brasil também, pegar esses cases que são poucos e começar a publicar e mostrar esses resultados no Brasil para te mostrar que isso é viável. Próxima pergunta, acho que... Cadê o microfone? Só um minutinho, depois você passa pela que ela tinha levantado a mão, só para ela fazer a pergunta depois, tá bom? Obrigado. Boa tarde, eu me chamo Tânia, sou pesquisadora de turismo e hotelaria da Univale. E a minha pergunta é objetiva. Você falou dos hotéis certificados e eu fiquei aqui me questionando, existe algum sítio eletrônico, alguma maneira de eu conhecer quais são esses hotéis certificados já ou os 500 que estão utilizando a norma? Os 500 que estão utilizando a norma vai ser mais difícil, porque isso está disperso na internet por várias fontes diferentes. E o mais difícil é que eu vou te chutar aqui, tem umas 7 ou 8 fontes diferentes que elas não se conversam. Então você vai encontrar o hotel que está numa fonte e não está na outra.
Você vai encontrar hotel que está repetido em 2 fontes ou até nas 8 fontes, mas você não vai conseguir. Teria que consolidar todo esse número para poder chegar a esse número exato. Eu falo 500 por causa do meu conhecimento, que eu trabalho com isso há mais ou menos 15 anos. Agora, os hotéis certificados, a gente tem basicamente 3 organismos, eu vou dizer, 3 organismos fazendo esse trabalho no Brasil. A própria BNT certifica hotéis, assim. O Instituto Falcon Bauer, que também certifica hotéis, e a Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini, eu não sei agora te dizer qual é a divisão, como é que está hoje, porque isso muda todo o tempo, né? Quantos hotéis são certificados por cada uma dessas organizações. Mas basicamente são 3 organizações que são certificadoras nessa temática, então consultando os 3 sites você é capaz de encontrar. Não é fácil, tá? Adianto já que não é fácil. Eu não trouxe hoje aqui, mas muitas palestras eu procuro trazer uma lista atualizada dos hotéis, que eu faço a minha pesquisa e eu trago isso, atualizando para o público sempre. Eu não trouxe essa informação hoje, mas de repente a gente pode me mandar um e-mail, se eu tiver alguma... Isso já consolidado eu posso mandar para você, tá bom? Boa tarde, está me ouvindo bem? Eu me chamo Marciana, sou de Natal e trabalho numa agência de viagens. E os hotéis do turismo sustentável é algo que vai ser muito novo nas minhas apresentações para os meus clientes. Então, eu gostaria de saber algo bem simples. Os hotéis que são simbolizados ou registrados na sustentabilidade, o pessoal interno de hotel é preparado para atender o turista que vem com uma novidade na cabeça que vai ser embutida dentro da agência de viagem? O pessoal está preparado para informar? A agência de viagem, você fala? Não, os hotéis, o pessoal interno de hotel, ele vai receber o turista que nós estamos enviando e explicar as novidades de dentro do hotel sustentável? É uma pergunta difícil de responder, porque a gente tem vários casos. Tem hotéis que estão preparados e hotéis que não estão preparados assim. Eu queria também aproveitar o gancho da pergunta para falar que, como a nossa abordagem é uma abordagem de gestão da sustentabilidade, você pode ter 2 hotéis certificados que eles não têm exatamente o mesmo nível de maturidade de sustentabilidade, de gestão, porque a norma permite essa flexibilidade. Então, vai ter hotéis que estão mais amadurecidos com essa temática. Tem hotéis lá na região de Gramado, aliás, lá em Gramado e Canela você tem uns 10 hotéis, tem 2 certificados, mas você tem outros 8 que são fantásticos, tão fantásticos quantos, mas não foram certificados ainda. Simplesmente porque eles pegaram essa transição da revisão da norma e não conseguiram ser certificados ainda. Mas eles são melhor, às vezes mais preparados do que os hotéis que já estavam certificados na norma, né? Então esse nível de maturidade e preparo do hoteleiro depende muito. E uma coisa importante também dizer, que a certificação ela não é o fim em si mesmo, né? Na verdade, os grandes benefícios não estão no certificado. Porque se você achar que pendurar o certificado na parede eu vou ficar com mais clientes por causa disso, é uma fantasia e você vai se desiludir, né? Porque, como eu falei, o turista não está consciente para isso. Então, a gente não pode medir nosso resultado pelo número de hotéis certificados. O resultado não é esse. O resultado é interno. No aumento do comprometimento dos funcionários com o meu negócio, no aumento do meu relacionamento com o fornecedor, na compra de produtos locais, desenvolvimento da economia local, na proteção dos direitos da população local, na valorização da cultura, na gestão do negócio, na redução de custo operacional. Esses benefícios que a norma permite. A certificação é uma consequência. Não vamos ficar aqui fantasiando que 100 hotéis é bom certificado e 50 é pouco. Não é verdade isso, tá? Mais uma? Morando a norma, Alexandre. Brincadeira. Meu nome é Rafael Andregueto, consultor na área de turismo. Participei do processo do PCTS, do Bem Receber. Acho que até no apoio ali a resposta ao pessoal da Univale, foi aplicado o Bem Receber em Santa Catarina. Então, não sei se existe o sítio ainda com as informações dos hotéis que participaram desse processo. Eu fui consultor lá em Santa Catarina para aplicação da norma. A pergunta que eu queria fazer, fugindo um pouquinho dessa questão dos meios de hospedagem, é mais com relação à questão hoje dos destinos sustentáveis e destinos turísticos inteligentes. Então a gente está dizendo, né, hoje, como é que a gente vai... Porque assim, mercadologicamente, a gente está vendo cada vez mais essa questão dos destinos turísticos inteligentes e o mercado está absorvendo dessa forma, e a questão dos destinos sustentáveis, porque depois isso aí vai dar confusão lá na frente, apesar dos dois estarem em sintonia. Então é mais essa isso tem cara de pergunta encomendada, mas tudo bem. Ó, eu queria dizer uma coisa que é importante, pegando o gancho no que o Andregueto falou aqui. Primeiro, não está dando para a gente dissociar
Tem uma polêmica aí no ar que não está muito clara, e ela gerou uma polêmica, uma definição, que é o que é exatamente o destino? O destino é uma cidade, é um conjunto de cidades, ou é uma praia? Começa a brincadeira daí, porque você vê no mundo abordagens bem distintas. O meu destino é a Praia do Rosa, em Santa Catarina. Outro fala, meu destino é a cidade do Rio de Janeiro. O meu destino é a região dos lagos, Arraial, Búzios, né? E todo mundo que está em torno. Então, já tem uma polêmica aí que ela não está clara. As entidades que já estão trabalhando há mais tempo com destino sustentável, quando você pergunta para o cara fala depende. Ele também não tem uma resposta. Isso é uma coisa que a gente precisa resolver. A outra questão é, eu fiz um levantamento, até apresentei no FITS, acho que foi em 2011, de quantos programas de certificação e normas existiam no mundo sobre turismo sustentável. Eu levantei 140 documentos, iniciativas, normas e selos diferentes, só em sustentabilidade no turismo. Você sabe quantos tem de destino? Já tem 6. Em 2003, em hotelaria, tinham 3, tinham 10, agora tem 140. Em destino agora já tem 6. O que você acha que vai acontecer com o destino daqui a 5 anos? Vão ter 40 programas e selos de destinos sustentáveis, cada um chamando o destino de um jeito, cada um abordando a questão de um jeito, né? E essa história das cidades inteligentes, a gente precisa também discutir isso porque não dá para dissociar turismo da cidade. A gente estava tendo essa discussão na comissão da BNT agora essa semana, não foi? A Paula estava na reunião. Como é que eu separo o destino de uma cidade? Se eu tenho uma cidade que ela vive do turismo, ela por si só é o destino turístico, a principal atividade dela, ou uma ilha no Caribe, que aquilo tudo ali gira em torno do destino, tudo bem, vai lá. Mas eu pego uma cidade como o Rio de Janeiro, como é que eu separo a população local do cara que trabalha, da violência da cidade, do consumo de produto local, né? O cara que fica agora no Airbnb e está promovendo mudança na padaria da esquina, que antes não tinha hotelaria naquele bairro, ele também é turista, ele também está mexendo com o turismo local. Não consigo dissociar destino de cidade, população local, da comunidade, turista, sabe? É difícil fazer isso. E essa história da cidade inteligente, apesar de ser uma abordagem moderna, a gente tem que tomar cuidado para também não criar uma outra coisa, desconectando, na verdade, que a gente quer resolver o problema, a gente quer usar o turismo para ajudar a resolver o problema. Então, seja abordagem de destino sustentável, seja abordagem de cidade inteligente, eu não estou conseguindo dissociar essas coisas. A gente vai ter que discutir melhor como endereçar isso para, no fim das contas, o que importa é o resultado, né? O que importa é a gente promover essa mudança, né? Como é que eu vou falar de sustentabilidade no destino e separar o cara que vai na praia, mas ele é morador, do turista que vai na praia e está ali por uma semana, ou do cara que passa as férias na praia e está ali por um mês? Como é que eu separo a qualidade da água da praia com esses 3 públicos? Eu não consigo separar. Tem coisas que são comuns para todo mundo. E isso é que faz ser tão complexo a história do destino, ou cidades inteligentes, ou cidades smart cities, ou coisas desse tipo. Tem uma norma da ISO, que a gente está tentando trazer para a discussão, que ela foi feita num outro comitê, que não é turismo, que chama-se Desenvolvimento Sustentável de Comunidades. E essa norma traz um monte de indicadores, chama norma ISO 37120. Já tem ela na versão brasileira, NBR ISO 37120. Ela traz indicadores, mas os indicadores que estão lá de desenvolvimento sustentável não são de turismo só. Se você for lá, tem indicador percentual de crianças na escola, taxa de homicídio da cidade, nível de saneamento, grau de tratamento de resíduo. Não está separado, porque o recorte não é turismo, o recorte é cidade. E é um outro comitê da ISO discutindo isso. A gente vai ter que começar a discutir essas coisas juntos, né? Porque não vai dar para separar essas questões assim de maneira tão... Seria ótimo, né? Minha formação é na base da engenharia. Às vezes eu penso de maneira cartesiana, eu gosto de separar as coisas em caixinha e trabalhar. Mas sustentabilidade mistura tudo, a gente não consegue fazer isso. E a última pergunta, porque já me mostraram na placa 10 vezes, senão eu vou apanhar aqui. Alexandre, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, uma região que é produtora de café e um café com indicação geográfica. Eu queria saber se dentro das normas existe uma relação entre os produtos que possuem denominação de origem, indicação de procedência e essa relação com o turismo sustentável.
Tá. Bom, eu vou falar então algumas coisas rapidamente para a gente encerrar sobre isso, né? A gente não tem essa relação direta nessas normas da BNT, não. Elas falam, a norma fala, como é uma norma de gestão, que o hoteleiro deve privilegiar produto local. E você sabe que a indicação geográfica é uma maneira de você garantir que o produto não só ele é local, como ele é especial em relação às outras localidades no Brasil. Esse é o conceito da IG. Seja uma indicação de procedência, seja uma denominação de origem, né? Então, tem uma conexão, mas ela não é direta, tá? Na verdade, esse mundo de IG, ele está... Não sei porquê, eu não sei o motivo. Eu estudo um pouquinho esse assunto, trabalhei com isso um pouquinho, muito menos que sustentabilidade, mas o mundo IG está dissociado do mundo turismo. E é um equívoco, a gente precisa conectar esses dois assuntos, porque a força da IG, ela vem com a força do turismo por trás, né? Ela resgata coisas artesanais, ela resgata valores locais, ela resgata a tradição, cultura, que é o que está por trás de uma IG, né? E ela movimenta o turismo, porque ela gera negócio. O cara quer ir no turista, quer ir lá para conhecer a cachaça feita no alambique lá daquela região, não é? Bom, a boa notícia é que a gente agora explodiu em número de IGs no Brasil, né? A gente até pouco tempo tinha 16 IGs, agora a gente está com o número com quase 50 IGs no Brasil, né? Mas tem uma outra novidade que eu não sei se você sabe, Viviane, né? Nós estamos fazendo normas na BNT sobre IG. Tem uma comissão da BNT trabalhando no assunto e a gente está produzindo agora, acabou de lançar a primeira norma sobre indicação geográfica. A comissão já existe tem uns 2 anos, foi fruto desse convênio ABNT-Sebrae e a comissão tem reuniões também mensais. A próxima reunião, eu acho que agora é final de outubro, no Rio de Janeiro. Se você quiser, manda um e-mail que eu te mando o contato da comissão para você participar. Então nós estamos discutindo também usar normas técnicas para organizar o mercado de IG. Mas, independente disso, a gente precisa conectar mais IG com sustentabilidade, com turismo, na maneira geral. Com norma ou sem norma, não importa. A norma é uma ferramenta. Ela pode ser útil nessa comunicação, nessa junção. Mas, mesmo sem norma, a gente precisa começar a trabalhar isso no Brasil. Ok, podemos fazer sorteio, Karina? Aqui? Lógico. Isso aqui é 008, é isso ou é? 800. Deve ser 8, que 800 não tem aqui, né? Número 8, Karina. Número 8. A lista está numerada, então só um minutinho que a gente tem que ver aqui foi o número 8 aqui da lista. De lá para cá, né? Se alguém por aqui, né? 8, eu vou tirar mais um enquanto para adiantar. Dá mais um. Número 40, tem tudo isso, né? Se soubesse a data da gente, já trazia uma coisa de R$1 para vender aqui. Número 8. Margarete Carvalho. Número 40. Bianca Sampaio. Bianca tá aí? Já foi? Então vou pegar outro. Pega aqui, Margarete. Pega aqui, Margot. Número 11. Vilma da Silva. Vilma da Silva. Ali, ó. No meio. Acho melhor você levar lá porque... Número 1. Ó. Tava esperando aqui, ó. Número 20. Não adianta eu falar pra vocês, vocês não sabem, né? Eu tô olhando pra vocês. Gabriela Widman. Eu tô tirando o número e tô perguntando pra você. Número 20, como se você soubesse quem é 20, né? Desculpa. Número 7. Henrique Araújo. Se fosse o André Gueto, eu não ia deixar, não, cara. Vou pegar um número mais alto, né? Se fazer um número na frente, cara. Mas é um número longe. Né?
44. Parabéns. Usem a norma, hein? Divulguem. Número 26. Luciana Cardoso. É Caís Pérez, é isso? Olha lá. Tá, ela tá vindo ali, ó. Número 2. Obrigado. Aí é o auditório da CNC. Não, auditório da CNC, é. No Castelo, no Castelo. É a última? Número 10. Caio Fonseca. Já foi? Já foi e perdeu, né, cara? Número 42. Lidiane Aparecida. Ó, já vi que a Viviane falou, vamos compartilhar a norma, né? É isso. E o último... Você quer falar? Número 21. Antes de vocês irem embora, você já sabe, cara, que você é o número 21? Rosinaldo Antônio. Ó, só o pessoal que fez pergunta recebeu a norma, hein? Você vai? É. Aqui, ó, ele tá doando a dele para sortear novamente, então eu vou pegar mais um número. Antes de vocês saírem, eu vou passar o microfone para a Bel, que ela tem um recado para dar para vocês, para a Isabel do Barnasco do Ministério do Turismo. Número 29. Davi. Boa tarde, pessoal. Eu sou Isabel Barnaschi, do Ministério do Turismo. Eu sou diretora da área que cuida do turismo responsável. E a gente lançou 2 pocketzinhos. Um foi por ocasião dos Jogos e outro ontem, em função do Dia do Idoso, que é dia 1º, que é como atender bem a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Que eu acho que vale para todo mundo, especialmente para os agentes de viagem, para qualquer prestador de serviço. Como isso está dentro a questão da inclusão social e está dentro da sustentabilidade, a gente vai distribuir ali na saída para vocês, tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigado pela participação.